Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Um abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da Easy Cassino, que está aqui do lado. E mais uma vez eu peço a você, faça o seu jogo, faça a sua aposta com a Easy Cassino. E a gente tem aqui na descrição do vídeo vários códigos promocionais que você usa. Fazendo um primeiro depósito de R$ 25, você tem um bônus de mais 100 para você poder ganhar o seu dinheiro jogando e se divertindo com jogos de cassino da Easy Cassino. E você também tem a palavra promocional, tá aí, o código promocional AV2022, aí você vai ter a dobra da primeira aposta e vai ter 50 giros na brincadeira da roleta. Use a Easy Cassino, fazendo a sua aposta, fazendo o seu cadastro, você vai estar ajudando o canal Ave Mais. Bom, eu juro a vocês que eu me preparei muito para falar da coletiva do Paulo Brax, mas estou até um pouco sem voz, porque não está sendo fácil a batida e estou com a voz meio arranhada, precisando dar uma descansada, mas não é agora, mais para frente, porque qualquer coisa que a gente vai falar aqui sobre a entrevista coletiva do Paulo Brax vai ser motivo de ou apoio ou não. Eu juro a vocês, eu não tenho essa preocupação, não tem. É o papel nosso de dar uma opinião, desde que as pessoas discordem, já falei isso aqui centenas de vezes. Agressões e impropérios, coisas que, sinceramente, a gente tem visto muito na audiência vascaína, infelizmente, pessoas que medem a própria régua, a nossa, e não é assim. Se você acha que a gente tem alguma coisa, algum esquema, algum negócio, a gente está fazendo para defender, provavelmente você faz isso na sua vida pessoal. Você deve fazer isso. Você está medindo a nossa régua pela sua. A gente apenas cobre o Vasco. A gente dá apenas informação do Vasco. E a gente tem muitas fontes, muitas informações que são apenas oriundas do nosso trabalho. E do meu caso, pelos muitos anos que tenho e pelos muitos cabelos perdidos nesses quase 40 anos de profissão, que é algo que me orgulha demais. Orgulha muito, cara. Orgulha demais. De ter bom trânsito em todos os locais, de conhecer várias pessoas, enfim. Então, eu fiquei pensando no que falar hoje sobre aquilo que foi falado pelo Paulo Brax. Mas eu quero dizer claramente que, para mim, o Vasco vai mudar. O Vasco já está mudando e tem uma oportunidade ímpar de dar uma volta grande naquilo tudo que aconteceu nos últimos anos. O Vasco é um clube gigantesco, é um clube em que as coisas repercutem muito, em que as pessoas não acreditam no Maurício Barbieri porque ele veio do Bragantino e vai ser treinador do Vasco. E eu entendo, pelo tamanho do Vasco, sim. Mas que parece que a gente precisa começar a mudar esse pensamento de que há gente capaz de suportar isso. Ou então talvez a gente tenha que ter resiliência, porque vai se tentar corrigir a partir de 23, mais de 123 anos de problemas. Sabe? Problemas. Problemas difíceis, problemas complicados, problemas. A gente está indo aí para 125 anos em 2023, de um clube que é um clube problemático, um clube que foi criado com o DNA da má gestão, com o DNA da sacanagem, do levar vantagem, ou de acontecer algo ali, acolá, de grandes pessoas, sim, grandes dirigentes e desportistas, mas muita gente que deixou legados que são pagos hoje, que estão sendo pagos hoje. A gente tem pelo menos uma expectativa, do noticiário não se fala em atraso, em briga, em confusão, em penhora, pelo menos no noticiário. Eu não acredito que essas informações, essas notícias não estejam saindo porque alguém não quer dar, não é?
Tô entrando aqui na pilha da teoria da conspiração. Alguém não tá dando essas notícias, porque deve estar acontecendo. Porque isso se tornou o torcedor do Vasco. De achar que sempre tem alguma coisa acontecendo errado e contra ele. Mas eu já disse, eu tô com a voz ruim, não vou entrar nessa discussão. Eu apenas quero deixar claro para vocês que o que eu vi ontem em São Januário, na entrevista do Paulo Brax, foi algo que eu não vejo. Aliás, eu nunca vi no Vasco. Nunca vi. E eu sei que tem muita gente que vai dizer, como eu já soube, que falaram que a gente gostou, só a gente gostou. Não, amiguinho. Você está desinformado e demais. Aliás, para variar, muita gente gostou. Muitas pessoas ficaram, pelo menos, conscientes, diferente de coisas que eu ouvi. Fomos enganados, fomos roubados. Não. Pensa que o que está acontecendo, muito pelo contrário, é não haver mais roubo, não haver mais sacanagem. O que se está tentando dar é um remédio amargo nesse início, para que depois você, que critica e tem todo o direito, você talvez pense assim, caramba, o negócio está melhorando. E aí a gente vai dar a você um ponto de interrogação. O negócio está melhorando, que bom, ou o negócio está melhorando, porra, tinha que dar errado? Hein? Você já se questionou nisso? Qual é o seu papel numa arquibancada? Qual é o seu papel? Porque parece até aquela história do Cartola, aquele jogo lá, que tem gente que torce contra o time porque não botou o jogador tal. O cara que xinga o treinador porque poupou no centroavante, que ele botou no Cartola. E aí ele torce contra o time. Torce contra o cara que entrou no lugar do cara que ele apostou no Cartola. E esse vai ser um exercício muito grande para muita gente. Ficar feliz pelo sucesso ou ficar infeliz pelo sucesso. E isso é um problema, como diria um amigo meu, ema, cada um com seus problemas. É isso aí, meu. Fazer o quê? Eu só acho que o que aconteceu ontem foi um sopro de responsabilidade, um sopro de humildade. Eu vi muita gente dizendo que o Paulo Brax foi arrogante. Não é. Só que o Paulo Brax é sério. O Paulo Brax é um cara profissional. É um cara que não tá ali para fazer troça e fazer brincadeirinha com ninguém. Ele tá ali para trabalhar. E às vezes a seriedade, o profissionalismo trazem uma arrogância. Tem gente, por exemplo, que acha que eu sou arrogante. Vocês não me conhecem. Na minha vida privada, eu tenho muitos amigos. Pessoas que gostam de mim e que eu gosto também. Eu me considero um grande amigo, um grande pai, um grande marido. Me considero, sim. Tenho orgulho de dizer isso. Mas eu sou um cara sério no que eu faço. Eu não sou de dar risadinha. Eu não sou um cara de brincadeirinhas fúteis. Agora sou um sacana. Brinco com todo mundo, me divirto com todo mundo. Então eu acho que você rotular preconceito, sabe? Um preconceito a respeito de uma pessoa, conheça. Só que o Paulo, diferente do que vocês muitos estão acostumados, ele não é arrogante. Isso eu posso falar, porque realmente nesse ponto eu o conheço. É um cara simples, mineiro, mas é um cara que é muito profissional. E às vezes é até difícil chegar nele, porque ele é meio fechadão, ele é meio na dele. Ontem, depois da coletiva, até conversei com ele, falei, você precisa realmente falar mais com a gente, precisa estar mais junto da gente. Porque ele é um cara assim. Mas, tudo bem, eu estou aqui para relevar. Não relevar, hoje eu estou relevando tudo. Só que não dá para a gente achar que não mudou. Ah, mas ele comparou o Vasco ao Bragantino. Já falei para vocês. Vamos ser mais... Vocês cobram tanto dele humildade, vocês não estão sendo humildes. O Bragantino, esportivamente hoje, é melhor do que o Vasco. É sim. O Bragantino estava onde nos últimos 2 anos? Na Série B? Ficou em 10º no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Subiu esse ano na Bacia das Almas. Vamos ser humildes, gente. Eu não estou dizendo que o Bragantino é maior do que o Vasco. Eu não sou louco, não sou hipócrita. E deixo bem claro que se for cortar isso que eu estou falando, seja bom caráter, pelo menos isso, e corte direito.
Mas hoje, esportivamente, o Bragantino está milhões de luz na frente do Vasco. Tem orçamento, tem um time mais competitivo, tem capacidade de contratação, mais organizado. Tem gente que não quer sair do Bragantino para vir para cá. Talvez agora queira. Mas não, é um absurdo. Não, eu entendo. Se você não tiver má vontade, eu entendo. É óbvio que você seguir o modelo do Bragantino, seguir o modelo do Atlético do Paraná, não é apequenamento, como muita gente fala e muita gente diz. Não é. É apenas ser humilde, baixar a crista e reconhecer que os outros, mesmo sem tanta tradição como você, fizeram trabalhos melhores. Então eu quero mesmo que o Vasco jogue como joga o Bragantino. Sim. Eu não estou falando do Bragantino do Nabi Abichedi, que aliás era um timaço. Mas nos anos 90, quando foi campeão brasileiro, campeão paulista, chegou ali no bolo, né? Brasileiro não, mas chegou bem. Eu me lembro bem, foi campeão paulista em cima do Novo Horizontino. O Bragantino, do Vanderlei Luxemburgo, era um time fantástico. Mas o Vasco também era um time bom. E brigavam na porrada ali em 92, aquela época. Então, o Bragantino, de outrora, era um bom Bragantino. Mas depois caiu muito. Mas voltou com a Red Bull a ter um investimento maior. Ter uma força maior. E hoje ser comparado ao Bragantino como gestão empresarial é bom, não é ruim. Já falei, saiam das amarras do passado. E aqui quem está falando é alguém que está no passado. Saiam das amarras do passado. Pensem no momento, sejam humildes, façam uma reflexão. Para um pouquinho para pensar. Não deixem que a paixão segue vocês plenamente. E vocês que entendem, parabéns, porque eu concordo com vocês. Se você fala em orçamento, você fala que não vai ter furo de orçamento, mas se tiver verba extra, vai investir, não é bom? Se você diz não a um empresário que sempre ajudou o Vasco, e volta a dizer aqui, eu sou completamente contrário a quem criticava o Carlos Leite. Falo, eu tenho minhas posições firmes por isso. Eu acho que o Carlos Leite foi um grande injustiçado no Vasco. O cara que ajudou a pagar salário, botou dinheiro e não foi lá porque ele quis, não, é porque alguém pediu, e ele foi. Eu sei que o Carlos Leite, a mulher dele queria brigar com ele, separar dele por causa disso. E o Vasco disse não ao Carlos Leite, que durante anos, a gente aí que falava, Carlos Leite, porque tem esquema, tem não sei o que, tá aí, cara. Se isso já não é uma modificação, é a história de não meçam a régua dos outros pela sua régua. Simples assim. Aí você ouve que há um planejamento, um projeto esportivo, paciência, calma, análise, com muita gente vendo o jogador, analisando dados, com softwares contratados, o iScout, SoftBombs, todos esses softwares de última geração, que são caras as licenças, brinquedinhos caros para você ver jogador, relacionamento com vários empresários, porque o empresário do Keller é um, o empresário do Pedro Henrique é outro, o empresário do Lianco é outro, o empresário do Júnior Urso é outro. Negociação no mercado, porque provavelmente o mercado está vendo o Vasco como um bom produto. A gente tira um jogador do Bahia, mas ele não tem nome. Mas veja os números do rapaz, o Patrick De Luca. O Internacional, a gente botou ontem no News Manchete, o Mano queria esse jogador, treinou ele no Bahia. Desde setembro pede. E o Vasco está dando um chapéu no Bahia. E um chapéu no Inter. O Barbieri teve possibilidade de ir para o Bahia? Teve. Absolutamente teve. Mas preferiu o projeto do Vasco. Com o Grupo City lá que está entrando embrionariamente. Então, existem pontos que são vantajosos. Agora, vamos pensar um pouquinho com a cabeça de quem não é pessimista, de quem não tem má vontade, mas está preocupado. Poxa, mas e o investimento? O grande erro para mim, e acho que houve uma indução, foi a questão da declaração do Josh Wander. Talvez movido por essa paixão, por essa coisa de não, porque o Flamengo, que não sei o que lá, como o Paulo Brax disse ontem, esquece esses caras, para de falar desses caras aqui dentro. E talvez o Josh tenha falado isso, porque eu não acho que o Josh hoje falaria sobre isso, se fosse arguído mais uma vez. Gostaria muito que ele respondesse sobre isso. Porque ele
vai ter mais noção do que é. Ele, na época, ele talvez não tivesse a noção do que o Vasco precisava. Mas eu tenho certeza que no íntimo ele deve estar pensando, eu quero chegar lá. E eu não conheço o Josh, já falei isso aqui, não conheço ninguém da 777, só penso o seguinte, o dinheiro que eu boto, o retorno que eu vejo, a torcida do jeito que é, você acaba se apaixonando, você acaba gostando. E eu não tenho dúvida que ele está amarradaço, eu soube, disse isso ontem, que ele participa de absolutamente tudo. Todas as negociações, todas as idas e vindas de jogadores, o que vai gastar, o que não vai gastar. Participou, foi ele que mandou o Paulo Brax para a Europa, para sentar lá e entender esse organograma, reunião com os caras da 777. Tudo isso, para mim, são provas inequívocas de melhoria. Essa situação talvez tenha soado mal, e soou mal. Para o torcedor que hoje pensa, não, mas por que não contratou um treinador de prateleira alta? Porque vai demandar um tempo, gente. E a gente precisa ter um mínimo de boa vontade, mas não achar que é o mais do mesmo, aquilo está acontecendo a mesma coisa que aconteceu. Peraí, cara. Não vamos pensar assim, não. Mas eu já falei sobre isso aqui, não vou falar mais. Eu só quero dizer que eu achei que a entrevista foi muito boa, esclarecedora e, acima de tudo, real, verdadeira. O Josa Novaes, o jornalista que esteve conosco ontem à noite no News, falou uma grande realidade. Talvez tenha sido um grande soco no estômago do torcedor, mas que precisa às vezes ser dado, para a gente acordar, para a gente entender que está mudando e que vai mudar, mas vai mudar aos poucos. É algo que demanda um tempo. Você não cura alguém que está doente há 20 anos em 6 meses. Porque é muito bonito a gente dizer, vai chegar, vai botar dinheiro, vai fazer. E se der errado, esportivamente que eu estou falando, a bola não entrar? Quem paga a conta? É tão difícil você ouvir um diretor executivo do Vasco dizer, não, eu tenho dinheiro, vou contratar jogadores até abril, mas eu tenho que ter uma reserva para meio do ano. Mas e se vender alguém? Se tiver um dinheiro extra? A gente vai fazer um aumento do orçamento, não é um orçamento estanque, porque já houve essa indicação por parte dos executivos da 777. Se isso não é bom, ano passado a gente estava discutindo $200 mil pelo Amarija, $200 mil pelo Pedro Raul. Hoje a gente está falando do Keller, do Kelvin, do Lianco, a gente está falando do Júnior Urso, a gente está falando de um Davi Terãs, a gente está falando de um Pedro Raul, a gente está falando de um Wellington Rato, a gente está falando de outros jogadores sul-americanos. Competitivo o time, não tem nenhum craque, concordo. Mas todos jogadores bons, com um treinador bom, vai botar esse time para jogar. Todo mundo tem o direito de ter a opinião que tiver. Todo mundo pode achar que foi ruim, todo mundo pode achar que foi bom. Eu tô no time dos bons. E nem por isso, porra, tá passando pano. Ó, apaga. Tá feio, tá chato, cara, tá, sabe? Agora, a gente tem direito a opinar, porque se a gente não tiver direito a opinar, fala pro pessoal da Easy Cassino, a gente para de fazer o acordo. Eu não vou parar, não. Faço isso aqui com muito prazer. Tá bom? Vamos esperar os próximos passos, os anúncios dos jogadores, as contratações, para a gente poder debater aqui com vocês. Grande abraço, perdão pela voz, em nome da Easy Cassino. Ajuda a gente. A Easy Cassino está aqui embaixo. Primeiro comentário, os códigos promocionais estão na descrição. Vai lá, faz seu cadastro, usa o bônus que você vai estar ajudando a gente. Grande abraço, tchau.